curto, a gente vai tentar, né, otimizar isso nesse sentido. Até porque a gente ainda tá trabalhando mais texto, né? Então chegar um pouquinho mais para depois do cérebro dar uma... Eu acho que o exercício físico é bom para dar uma liberada assim, um pouquinho no seu dia, que especialmente se cansa, você esquece um pouco o que você estava fazendo antes, um pouco do seu dia, porque é um bom jeito também de promover uma presença. A gente vai aos poucos entrando num trabalho de exaustão dentro disso, mas por isso que eu também estou checando aí com vocês como é que está físicozinho, né? Pra gente não passar dos limites muito cedo, né? A gente vai aos pouquinhos crescendo aí esse condicionamento físico. Sim. 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 Como é que vocês sentiram esse jogo hoje? Diferença hoje pra sábado? Mais concentrado, né? Mais ativo. Era um sim mais de missão, né? Do que de acolhimento. Era, tipo, mais jogando, né? Assim, brincando mais. Eu senti mais controlado, assim, sabe? Acho que o controle me levou a uma autonomia maior, assim. Fizemos lição de casa? Sim. Que lindos. 15 minutos para falar, tá? Agora os atores estão fazendo esse trabalho de texto, de divisão de unidades de ação e os beats dentro do texto, tanto as unidades de ação quanto as subdivisões disso, pra gente entender, baseado no texto, as evidências encontradas no texto, quais são as motivações e os motivos psicológicos por trás de cada ação. É uma palavra só para isso tudo? Tinha? Não, né? Como uma unidade de ação. Eu acho que é uma unidade de ação, né? Isso aí. Mas aí separa nos beats, os beats é só separar, não é nomear, né? E agora vai no Posso Entrar até tomou muitos sedativos, vocês fizeram assim? E ela veio falar que, ó... Qual é a minha ação e sobre quem eu estou agindo? Com quem que eu estou falando nesse momento? E o que eu estou tentando estabelecer? Por que eu estou falando? Para ação, sobre o que eu estou fazendo ali, o que eu quero da plateia, ou de quem está me ouvindo. Mesmo se for esse não lugar, quem que está me ouvindo? Pode estar dentro da baleia, pode, mas sobre quem que eu estou agindo? A Lu falou uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente voltou a discutir, que é esse não lugar, né? É uma coisa meio passado, presente, futuro, meio é o espírito dela ali, então é um lugar que acho que a gente sentiu essa dificuldade. Eu acho que tem algo de passagem também, porque tem o caute, Davi chegou do Brasil, e a mãe está fazendo a passagem. Então... Uma despedida dela. Alguém falou aqui, acho que foi a Fabi mesmo, o acerto de contas. Davi chega para um acerto de contas e a passagem da mãe demandará um acerto de contas. Eu acho que entre a passagem e o acerto de contas, o acerto de contas ele predomina na cena. A primeira fala é quando que isso deve ser pago. Temos aí o primeiro acerto de contas concreto. Aí, quando que isso deve ser pago? Quando que isso deve ser pago? No check-out, né? Que a gente falou que isso vai até a enfermeira sair. Uma pessoa que entrando com a ação, entregando. E todas as personagens que estão na cena sofrem essa ação. Sim. No sentido de reverberar essa ação. Buenos días, ¿todo bien? Buenos días. Los papeles para firmar. Gracias. Con permiso, por favor. Si necesitas algo, solo presiona el botón rojo. Ajá. Sí.
sido firmado. Quando é que isso tem que ser pago? Em checkout. But, se a paciente quer mais tempo, a cada semana. Gracias. Graças. Se a gente for pensar no super objetivo da peça sendo, vou pegar um aleatório aqui que a gente falou da última vez, vamos falar que seja liberdade, certo? Uma busca pela liberdade, foi a palavra que o Laerte trouxe. A diva vai atrás da liberdade de uma forma, ela transgride tudo, certo? Ela vai em uma outra direção. A Paloma não, a Paloma espera a oportunidade. Então tudo isso, estamos caminhando para a liberdade, mas cada um no seu trajeto paralelo. A gente continua falando de escolhas. As escolhas que a Sofia fez em relação ao Davi, de convidá-lo, e a Lívia continua protestando de não ser escolhida, de não fazer parte de não ter pleito. Até porque logo, essa hora que ela fala quem tem que pedir perdão é ele, ela fala isso logo depois da outra falar, você foi embora. Então ela também deveria pedir perdão. Ela foi embora também, não foi só o Davi que foi embora. Mas é que a vinda dele, eu tô questionando agora, porque eu achei que fosse inteira também. Mas a chegada dele é muito forte. A decisão, sabe? A chegada dele é uma nova ação, e essa nova ação modifica todo o estado da cena. Como assim o Davi tá subindo? A mamãe não tinha brigado com você? Não tinha brigado com ele? Pois é. Mas ele tem me escrito uns e-mails, conversado comigo. Estamos nos perdoando. Quem tem que pedir perdão é ele, Sofia. Lívia, não se meta. Que caraca ele vem fazer aqui? Eu avisei ontem sobre a gravidade do estado da mamãe. Ele mostrou interesse em vir. E eu falei que seria bonito. Bonito, Sofia. Bonito até demais, né? Oi? Posso entrar? Eu acho que é uma narração, porque ainda que a gente esteja falando de preferência, tem preferência dessa mãe. Elas começam a falar sobre a relação do Davi. Ele Davi é o problema desse bloco, assim. É porque a certeza da ação, ela também depende das escolhas nossas como na direção. Então não é uma coisa assim tão fechada, matemática,